Bem, eu abri aqui, primeiro comentário que eu recebo logo, após o desrespeito da diretoria por não cobrar os jogadores para encontrarem com os torcedores na loja do Flamengo na Flórida e enviar somente os meninos da base, isso foi um tapa na nossa cara. Eu sou fanático pelo Flamengo, mas estou muito desgostoso com o time após a falta de consideração feita em Orlando. Só aparecem dando atenção para a torcida na Globo. Olha, em chegadas, desculpa que eu estou um pouco gripado, mas em chegadas do Flamengo em hotéis, né, quando o Flamengo chega, como chegou ontem em Belém, eu vou chamar aqui as imagens do Rafa Melo, parceria com a gente, realmente, quando tem muita gente, tem muita câmera, parece que a coisa funciona diferente, né? A gente está falando aqui do que aconteceu ontem na loja do Flamengo aqui em Orlando, né? O Flamengo teria que levar alguns jogadores para uma agenda de encontro com os torcedores, e é isso que os torcedores estão reclamando. Os torcedores ficaram na fila, os jogadores chegaram da base, né? Você, quando espera que os jogadores do Flamengo vão, considera que é o Gabigol, um Arrascaeta, um Pedro, algum jogador, né, mais galáctico vai estar presente no evento. Mas não, eles trouxeram os garotos da base, por sinal, gente boa, os garotos, tudo bem, beleza. Mas a questão foi a organização do Flamengo, que só deixou eles ficarem 30 minutos e tinha uma fila gigantesca. A gente comunicou, avisou que os jogadores iriam para a loja do Flamengo e tinha uma fila gigantesca e muita gente ficou sem ter o contato com os jogadores e tinha 1 hora, 2 horas de fila. Olha, pessoal há muito tempo na fila, então o pessoal está revoltado com essa atitude da diretoria do Flamengo na loja, né, nação rubro-negra dos Estados Unidos. A loja também não tem culpa, né, porque marcou, estava lá, e eu vi o desespero do pessoal da loja, tá? Eu vi o desespero do Zumba, né, que é um dos donos da loja. Ele, pô, não posso acreditar, eles vão tirar os jogadores e ainda tem uma fila grande, o que eu faço? E, infelizmente, cara, tem que ter noção nessas horas, sabe? Tem que ter noção, tem que ter respeito pelo torcedor. O respeito também que os dirigentes não estão tendo pelo torcedor, né? E eu vi a Marion, que é uma conselheira, né, muito bem relacionada dentro do Flamengo, inclusive eu mandei para ela aqui que o pessoal do Homem ao Mengão postou, enquanto o Flamengo viajava para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Belém, era publicado em todas as mídias de comunicação e alternativas o imbróglio entre o VP, Marcos Braz e Leandro, torcedor do Flamengo, que entraram em confronto em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Na chegada da concentração do Flamengo em Belém do Pará, Braz foi visto tomando ciência de tudo o que está sendo noticiado, e segundo a fonte deles, que conversou rapidamente com ele, ele respondeu o seguinte: estou tomando ciência e lendo sobre tudo agora. Então, o Marcos Braz tomou ciência. Eu não gosto de falar de casos de polícia, falei que não falaria sobre isso, mas a gente está aqui, e já que aconteceu, né, os torcedores estão revoltados. Olha só, os comentários do Leonardo Rojas. Gelo no sangue, sangue nos olhos, olho por olho, dente por dente, e lugar de dente é na virilha. O Bruno Maciel Brum, vaza logo. O Márcio Pires 37, o problema é que ele mentiu no depoimento e por ser Marcos Braz não vai dar em nada. Ah, sim, mas pelo menos o torcedor vai ganhar uma grana merecidamente. O CRF Léo Viana, um crime esse cara ainda ser o VP de futebol do Flamengo. O Felipe Leite RJ, a casa caiu para o mentiroso. Usou as dependências do Flamengo para fazer um circo na coletiva e ainda xingou o presidente, o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Né? Então a gente está acompanhando aí a reação dos torcedores, né, com relação à questão do Marcos Braz. Inclusive a gente tem aqui a conselheira, né, a Marion Kaplan, ela falando aqui o seguinte: o mais preocupante é a forma com que os representantes do Flamengo lidaram, no caso, com o episódio. Não vi preocupação em preservar o Flamengo, o que deveria ser o desígnio incondicional dos dirigentes. A sensação é que o coleguismo é mais importante que o clube. Prevejo um final de mandato melancólico. Eu espero que não, Marion. Eu espero que não, eu espero que o Flamengo ganhe títulos, né?
A gente precisa que o Flamengo ganhe títulos independente de política, de gestão. Eu torço muito que dê certo, mas é uma pena a gente ter esse tipo de atitude que a gente está vendo aí, justamente no caso aí da agressão do Marcos Braz, e que explodiu essa bomba aí enquanto o Flamengo viajava daqui de Orlando para Belém do Pará. E enquanto você vê imagens aí do último treino que a gente teve acesso em Orlando, na verdade em Kissimmee, né, na Flórida, antes do Flamengo embarcar para Belém, a gente tem algumas notícias para trazer para vocês aqui. Eu só queria trazer o comentário da conselheira da Marion Kaplan, ela falando sobre a questão aí do Marcos Braz, de tudo isso que aconteceu aí com relação à agressão, as imagens que foram divulgadas pela Globo, né? Vamos acompanhar. Eu fico muito preocupada porque eu acho que a função mais importante, né, dos dirigentes do Flamengo é lutar pelo que eles acham melhor para o clube, né? Da mesma forma que conselheiros e conselheiras têm que votar e lutar pelo que eles acreditam ser melhor para o clube e não o que é melhor para os colegas, os dirigentes têm a obrigação de lutar pela preservação da imagem do clube. E eu fico muito preocupado porque a gente tem a sensação que é mais importante proteger, né, os membros da gestão do que proteger o clube. Entendeu? Eu não acho normal, eu falei isso na época, um vice-presidente usar as dependências do clube para chamar uma coletiva e dar a versão dele dos fatos. Assim, não é para isso, o clube não serve para isso. Aconteceu algo com ele e ele que vá se defender em outra esfera, mas não dentro do clube. A ideia é justamente o contrário, é afastar esse episódio do clube. Eu fico muito preocupada com isso, porque mal ou bem se fala em Flamengo. Quando se fala do episódio, se fala em Flamengo. Então a ideia, né, o que os dirigentes tinham que fazer era afastar esse episódio da imagem, né, do Flamengo e preservar ao máximo o clube. Essa é a função deles. Eu não estou vendo eles fazerem isso. Eu estou vendo ou eles permanecerem em silêncio ou dando aval para uma coletiva dentro do clube. Isso não é normal. Não pode acontecer algo assim. Tá certa, Marion, né? A gente vai trazer aqui uma informação que chegou aqui de última hora com relação à negociação do Mateuzinho e do zagueiro Pablo, tá? Porque a gente sabe que o Botafogo, a gente já falou aqui, o Botafogo desistiu da contratação pelas dificuldades impostas, pela vontade do jogador também de ir pro Corinthians, né? As dificuldades que ele e o staff estão colocando. Então, acabou que o Botafogo desistiu da contratação do Mateuzinho. E aí, com isso, a gente tem aqui uma informação importante que foi a questão da negociação num pacote por parte do Corinthians, né? Segundo o GE, o Corinthians aumentou a proposta pelo lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e quer fechar um pacote de reforços vindo do Flamengo, acertando também com o zagueiro Pablo. Agora, os paulistas oferecem 4 milhões de euros, em torno de 21,4 milhões de reais, na cotação atual, para contratar o lateral direito, e antes eles ofereciam 3. A nova proposta do clube paulista se iguala à do Botafogo, que foi aceita pelo Flamengo. O jogador, por sua vez, já destacou que prefere defender o Corinthians do que a equipe de John Textor. Já a situação do Pablo é vista com otimismo pelos dirigentes corintianos. As tratativas estão avançadas e já há um acerto quanto às bases salariais do defensor. As duas negociações estão sendo conduzidas por Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians. E vamos falar do jogo do Flamengo, então. Hoje tem Mengão no Campeonato Carioca e as informações do confronto contra o Sampaio Corrêa são as seguintes. 5ª rodada do Campeonato Carioca, Mangueirão, em Belém, no Pará, 21h30, horário de Brasília. Band Esportes e canal Gold transmitem, né? A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A dupla Bruno Henrique e Gabigol está de volta, começando um jogo, né?
Bruno Henrique e Gabi iniciando o jogo provavelmente contra o Sampaio Corrêa. Espetacular. Oportunidade da gente ver, né, se a dupla volta a despontar. Torcemos muito para que isso aconteça. Olha, os desfalques, né, são jogadores que o Tite não levou. Matias Vinha, que está em transição após lesão no joelho. Pablo, Mateuzinho e Thiago Maia, que não foram relacionados, tá? É a provável escalação do Sampaio Corrêa: Leandro Matheus, Iago, Índio, Eduardo Turan e Paulo Vitor, Eduardo Rosado, Alexandre Souza e Marcelo, Max, Hugo e Davi Santos. O árbitro é o Carlos Tadeu Ferreira de Castro, assistente 1 Gustavo Mota Correia, assistente 2 Rafael Carlos. E a gente também tem aqui uma informação importante para passar para vocês, com relação ao Everton Cebolinha, né? Ele que se tornou peça fundamental do time do Tite, né? Em entrevista à Flá TV, ele falou da situação da briga por posição no Flamengo. Ele fala o seguinte: a gente procura estar no nosso máximo, tanto na parte física quanto na parte técnica, porque a gente sabe da dificuldade. São grandes jogadores, todos ali na frente têm a condição de serem titulares. Nesse momento, eu estou titular, assim como meus companheiros, porque é uma concorrência muito forte, né? E isso só quem tem a ganhar é o Flamengo e nós mesmos, porque acaba elevando o seu nível, né? Também seu nível técnico, seu nível físico. Então sempre a gente vai estar nos 100% e só o clube tem a ganhar com isso. Porque quanto mais disputa, melhor eles estarão com a questão do nível técnico do Flamengo, né? Tudo, né? Técnico, físico. E a gente traz aqui para vocês segundo o jornalista Rodrigo Matos, do portal All Sport, um ex-jogador do Flamengo está na mira da CBF para o cargo de diretor executivo. Trata-se do Kleberson, campeão brasileiro e tricampeão carioca com o Flamengo, além de campeão do mundo também com a seleção brasileira. Tá? O Kleberson, então, pode estar assumindo aí a CBF como diretor executivo. E a gente fecha aqui o nosso vídeo dando os parabéns ao amigo Obina, né? O Obina melhor que tu. Parabéns, Obina. Tudo de bom para você. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.